A Democracia Jaime de Magalhães Lima. A Democracia, estudo sobre o governo representativo. Porto, tipografia de AJ. Da Silva Teixeira, Rua da Cancela Velha, 70.888. A Democracia Jaime de Magalhães Lima. A Democracia, estudo sobre o governo representativo. Porto, tipografia de AJ. Da Silva Teixeira, Rua da Cancela Velha, 70.888. Creio ser atualmente o momento mais oportuno para discutir o governo democrático. Embora as questões econômicas, vulgarmente denominadas, e questões sociais, tenham presentemente a preeminência política, os governos representativos apresentam uma tal desordem e corrupção que é urgente sair de um estado manifestamente perigoso, cujo último termo é difícil de prever. A ciência política, se não nos dá um remédio seguro e prompto, autoriza pelo menos tentativas de melhoria com probabilidades de bom êxito. Deste número é a representação por classes, para que lentamente se tenham encaminhado os governos representativos. Os recentes desmandos do Parlamento e o último Congresso Agrícola reforçam esta opinião. Todos concordam em que o regime parlamentar não pode viver neste fogo de guerrilhas, ao mesmo tempo que todos reconhecem que o Congresso Agrícola, embora chegasse a conclusões em grande parte inaceitáveis, teve a vantagem de nos tornar bem patentes os sofrimentos e aspirações da lavoura, significando simultaneamente que o país não se julga representado no Parlamento. Esta sobreposição de representantes leva-nos a perguntar quais são os representantes legítimos. Em todo caso, a situação é difícil e a discussão proveitosa. Por isso ouso acreditar que não perderei o meu tempo colhendo em duas excelentes publicações estrangeiras algumas ideias sobre a matéria que, sob nova forma e coordenação e juntamente com observações próprias, hoje apresento ao público português. Não precisarei de certo encarecer a autoridade de Sander Maine, cujo livro me serviu de texto principal. A perda recente do sábio investigador das instituições primitivas, que o mundo científico unanimemente deplora, deu lugar a que se recordassem os seus serviços e a que mais uma vez se reconhecesse que foi um dos homens que maior influência tiveram no pensamento contemporâneo. A democracia e o futuro da democracia. Quem há 50 anos tivesse a coragem de publicar um livro como o de Sander Maine, seria julgado visionário ou apaixonado, que não via ou não queria ver os esplendores de um regime político que prometia à humanidade uma nova era toda radiante de riqueza, de paz e liberdade. Hoje não, o seu eloquente libelo é tido como um livro sincero, que encerra porventura alguns erros entre punhados de verdades, mas que não obstante, é credor da mais larga e serena discussão. Perderam-se ilusões paradisíacas e a política, como a literatura, tornou-se realista, consciente das condições da vida real, limpa de abstrações perigosas e das concepções a priori que tão profundamente revolveram as instituições e com tão hipotéticos benefícios. Já nos é lícito perguntar, sem incorrermos no perigo de sermos acusados de inimigos da civilização, se as atuais formas de governo democrático estão destinadas a durar e alargar-se indefinidamente. Entretanto, a corrente democrática cresce continuamente, são poucos os que duvidam e muitos ainda os que têm a democracia como um dogma contra o qual de nada valem os factos. Para estes, os desastres dos governos democráticos são qualquer coisa como as manifestações do ateísmo que, para os crentes, em nada prejudicam os atributos dos deuses. Todavia este facto, esta crença nas virtudes absolutas mas indemonstradas de uma forma de governo, não é garantia bastante dos progressos da democracia. Em 1758, escrevia Lord Chesterfield que todos os sintomas que jamais tinha visto marcarem na história a aproximação de grandes transformações ou revoluções no seio de um governo existiam àquela hora e progrediam diariamente em França. Os historiadores nossos contemporâneos pasmam de que a corte, a aristocracia e o clero não tivessem compreendido que em face da irreligião que cada dia estava mais em voga, a crença nos privilégios de nascimento não podia manter-se por mais tempo. Deveriam ver a ameaça de perturbações iminentes na odienta inveja das diferentes classes. A miséria sordida dos camponeses deveria tê-los preparado a um formidável levantamento social. Poderiam ter observado as causas imediatas de uma revolução na desordem das finanças e na grosseira desigualdade dos tributos. As previsões que seriam possíveis ou que se nos afiguram tais, não se realizaram, e a revolução rebentou, apesar de ser lenta a acumulação dos seus elementos. É que 8 séculos de monarquia absoluta em que os seus princípios se foram radicando gradual e constantemente, tinham posto aos olhos de naturais e estranhos a forma de governo como perpétua, e não se percebia como um regime que tinha feito a unidade e a grandeza da França pudesse algum dia ser destruído.
Ainda em 1742, Hume atribui a prosperidade da nação francesa ao seu regime político e via mais causas de degeneração nos governos livres como a Inglaterra do que na França, o mais perfeito modelo da monarquia absoluta. Assim nós estamos hoje. A democracia vitoriosa afigura-se-nos invencível e já não concebemos progresso fora do seu império. Mas por que esta cega confiança? Acaso não nos terá reservado o futuro um desengano semelhante ao que sofreu a geração que assistiu à Revolução Francesa? Não terão os governos democráticos fermentos de dissolução suficientes para nos fazerem duvidar da sua estabilidade? Vejamos. Mas antes convém definir o sentido restricto, talvez excessivamente restricto, que damos aqui à palavra democracia. Maine entende por democracia unicamente uma forma particular de governo. Há duas maneiras de conceber o governo de uma sociedade, e de aí duas diferentes maneiras de apreciar as relações entre governantes e governados. Ou o governante é superior ao vassalo, é seu chefe, tutor e guia, e qualquer que sejam as suas faltas, os governados devem-lhe todo o respeito e em caso algum poderão retirar-lhe a sua autoridade. Ou os governantes são simples agentes e mandatários dos governados, neste caso a censura é um direito. A origem da autoridade reside nos governados que a dão ou a retiram como julgam mais útil. Exceptuando a Rússia e a Turquia, em que a primeira forma de governo se mantém ainda em toda a sua pureza, todos os países da Europa, embora tenham adotado formas mistas de transição, reconheceram a soberania popular, isto é, fazem derivar a autoridade da vontade dos governados. É esta forma de governo que Maine chama democracia, e esta mesma significação lhe atribuirei neste estudo para evitar uma confusão tão prejudicial como seria a de me servir de um termo com valor diferente para cada um de nós. De onde nos veio esta forma de governo? Será difícil dizê-lo com rigor, a meu ver. A Constituição Inglesa, a fundação dos Estados Unidos da América, a Revolução Francesa foram inquestionavelmente dos elementos que mais concorreram para as transformações políticas em favor da democracia no último século, mas parecem-me insuficientes para darem explicação cabal de tão largas revoluções. Seria preciso juntar-lhes as obras dos filósofos e dos sábios que prepararam o espírito popular, e as condições em que o progresso científico colocou a produção da riqueza. Seria principalmente preciso estudar as circunstâncias históricas, que determinaram o estabelecimento da democracia, circunstâncias diferentes para cada nação. Passando da questão de origem à história dos governos democráticos, vemos que esta forma de governo se tem mostrado até hoje de uma grande instabilidade. E assim como a sua difusão rápida através de todos os países da Europa nos leva a supor que deveriam existir causas de ordem geral e comuns a todos os países, assim também a instabilidade do novo regime em todas as nações que o adoptaram obriga-nos a suspeitar de que certamente contraria qualquer tendência ou elemento essencial das sociedades modernas. É conhecida a história da França que em menos de um século, está na Terceira República e tem visto alternarem-se monarquias, impérios e repúblicas com uma regularidade quase periódica. A Espanha, entre o primeiro estabelecimento popular em 1812 e a accessão do último rei, não teve menos de 40 levantamentos militares de natureza grave, a maior parte dos quais se associou à plebe, e sabe-se geralmente o que têm sido e são ainda as repúblicas da América. Só na Bolívia, de 14 presidentes da República, 13 morreram assassinados ou no exílio. Se exceptuarmos a Bélgica, os Estados Unidos e ainda a Itália, poderemos dizer que por toda parte os governos populares funcionam mal e não raros são origem de perturbações sociais quase permanentes. Podemos concluir da sua história que a democracia não se nos apresenta como tendo um largo futuro, e é mesmo a forma de governo que se tem mostrado mais frágil, mais facilmente sujeita a constantes mutações. É possível encontrar as causas desta singular falta de equilíbrio dos tempos modernos? É, a meu ver, em certo modo. É preciso notar que desde o começo do século presente, dois sentimentos nacionais bem distintos actuam sobre a Europa Ocidental. Para lhes dar o nome que lhes dão os que os detestam, um é o imperialismo e o outro o radicalismo. Todo homem observador terá notado que em todas as nações modernas há uma larga aspiração de engrandecimento, de ordem e de independência. Isto que no indivíduo adquiriu tal desenvolvimento que chega a constituir um dos gêneros mais vulgares de loucura, o delírio das grandezas, a sede de riqueza e poder, manifestam-se na sociedade com igual intensidade. E um país para ser grande, para dar realização a este sonho absorvente, necessita um grande exército, precisa ter em armas uma quantidade de homens quase igual à totalidade dos varões na flor da idade.
Ora, o imperialismo e a democracia são irreconciliáveis. A condição por excelência do primeiro é a obediência, e a base fundamental dos governos populares é a liberdade de discussão e a faculdade de revolta. Sempre que estas duas tendências opostas se manifestarem, a desordem será irremediável. A vitória, porém, raro deixará de pertencer ao imperialismo, porque o sentimento da paz e ordem é superior à liberdade. Começará por impor violentamente a obediência e depois a ação educativa. O hábito torna-lhe a sociedade absolutamente dócil. A segunda das causas de perturbação enumeradas é o radicalismo. Não poderia haver um signal do tempo mais formidável e mais ameaçador para o governo popular do que o nascimento de grupos irreconciliáveis na massa da população. Que estes grupos se formem sobre uma ilusão ou sobre uma base realmente justa, e com o ardor belicoso e a fé indomável que lhes dão um aspecto e a rigidez inquebrantável de uma seita religiosa, a democracia terá dentro de si um cancro incurável, porque com a fraqueza de ação inerente aos governos populares que lhes vem da fragmentação e contínua substituição do poder, e por outro lado com o espírito de guerra intransigente do radicalismo, o perigo para a estabilidade da democracia será tanto maior quanto mais fracos forem os meios de repressão. E aquela espécie de radicalismo que nos aparece com o nome de niilismo, anarquismo e semelhantes, até hoje, ainda não encontrou forma de governo que a satisfizesse. Nem encontrará, por certo, pois que não tem outra aspiração definida que não seja a desordem permanente. As democracias encontram realmente nestas formas do radicalismo um inimigo que as faz oscilar constantemente entre a vida e a morte. Entre os males constitucionais dos governos democráticos e que os embaraçam de alcançar o ideal que no domínio abstracto lhes parecia destinado, é a pulverização do poder político. Hobbes pensa que quando um homem aspira a ser livre, o que realmente deseja é uma parte do governo. É o que a democracia lhe concede, mas esta parte no governo é efetiva. Ouçamos as palavras de James Stephen que Maine transcreve. O indivíduo que pode amontoar o maior número de fragmentos políticos em um só monte governará o resto. Em certos momentos um caráter enérgico, em outros a astúcia, em outros a capacidade administrativa, em outros a eloquência, em outros a posse dos lugares comuns e a facilidade de os aproveitar em um fim prático. Permitem a um homem trepar pelos ombros dos seus vizinhos e dirigi-os em este ou em aquele sentido. Mas em todo caso os que estão na fileira seguem a direção dos chefes de uma proveniência ou da outra que tomam o comando da força coletiva. A história das eleições é conhecida. É sabido que significa o alargamento do sufragio como meio de alcançar uma justa distribuição do poder político. Há uma verdadeira capitalização política como a capitalização econômica. Desta resulta o agiota, de aquela o empresário político, o nosso influente. A nação mais democrática do mundo, ou pelo menos apontada como tal, os Estados Unidos, é o melhor exemplo da significação que tem o direito de votar. Ali, o voto é uma mercancia como o algodão ou os cereais, o poder é para quem mais souber capitalizar. Por isso não será temeridade afirmar que o sufragio universal torna-se na prática a base natural de uma verdadeira tirania. Infelizmente para nós, temos conhecido de sobejo estas guerras do feudalismo político e a era dos marquesados eleitorais parece estar muito longe do seu fim. Suponhamos, porém, que este vício é susceptível de correção. Suponhamos que o sufragio universal chega um dia a funcionar em perfeita liberdade. A hipótese é irrealizável porque a liberdade implica a concorrência e, dada esta, os ambiciosos e os partidos surgem imediatamente nas suas diligências de colheita. Mas se fosse possível que o sufragio popular funcionasse em perfeita liberdade, não teríamos nele uma garantia de progresso, porque é sabido quanto o espírito popular é em regra, adverso às transformações que o progresso científico indica. Há mesmo certa oposição entre a democracia e a ciência. Ao mesmo tempo que a vida dos governos democráticos pela instabilidade e desordem contínuas, nos faz duvidar do seu futuro e nos deixa sem esperança de podermos alcançar por meio deles a ordem e segurança necessárias ao progresso. Por outro lado, as lições da história dão-nos exemplos de uma admirável prosperidade sob regimes políticos bem diversos e até opostos. A história é fundiariamente aristocrata, diz Strauss. A mais larga tentativa de regeneração nacional que há 2 séculos tem aparecido entre nós, o largo plano do Marquês de Pombal, se tivesse podido manter-se, com certeza nos asseguraria um próspero futuro, mas sob uma forma de governo que se parecia bem pouco com a democracia. E todavia, quase não há português inteligente e sincero que não lamente a sua queda. A democracia ateniense, cujos dias foram tão curtos,
e ao abrigo da qual a arte, a ciência e a filosofia lançaram uma vegetação tão maravilhosa não era senão uma aristocracia elevada sobre as ruínas de uma outra aristocracia muito mais restricta. Os esplendores que atraíam a Atenas todo o gênio original do mundo então civilizado alimentavam-se pela imposição de impostos desapiedados sobre 1 milhar de cidades vassalas. E os operários hábeis que, sob a direção de Fedias, levantaram o Partenon, eram simples escravos. Os Estados Unidos são um dos raros exemplos em que a democracia e o progresso vão associados. Em capítulo especial veremos o que é na realidade a democracia na América. Maine toca neste ponto uma das questões mais graves das democracias às suas relações com a questão social. Crê que desde o momento em que as classes laboriosas conquistem o poder onde pelos seus mandatarios exerceu em proveito de aquelas mesmas classes, supõe que a democracia pretenderá corrigir a injustiça e desigualdade que hoje se dá na distribuição da riqueza, e desta tentativa poderia resultar a sua aniquilação. Uma parte desta destrói-se constantemente pelo consumo, e para que essa parte se reproduza, é necessário manter a energia dos mobis da produção. Ora, estes baseiam-se principalmente na livre concorrência. Reconhece que os mobis que na hora presente excitam a humanidade ao trabalho e ao labor, para ressuscitar a riqueza em quantidade sempre crescente, são de natureza a arrastar infalivelmente a desigualdade na própria distribuição dessa riqueza. Atribui a prosperidade dos Estados Unidos ao ardor da luta pela vida sob um governo, em que todas as restrições coercitivas se reduzem ao mínimo. A sua benéfica prosperidade baseia-se inteiramente na santidade do contrato e na estabilidade da propriedade privada. A primeira, instrumento; a segunda, recompensa do sucesso na concorrência universal. Existem duas categorias de mobis, diz, e existem só duas, sob a influência das quais até hoje se pôde produzir e reproduzir a enorme quantidade de materiais necessários à subsistência e ao conforto da humanidade. O primeiro sistema é o da livre concorrência, o sistema seguido na América do Norte. O segundo, consiste em dar conta simplesmente da sua tarefa ordinária, tarefa fixada talvez por senhores equitativos e bons, mas imposta aos recalcitrantes pela prisão ou pelo chicote. Foi deste último sistema que brotou a maravilhosa prosperidade do Peru sob os Incas. E termina: tanto quanto nó o ensina a experiência, somos forçados a concluir que toda a sociedade deve adoptar um ou outro sistema, sob pena de cair da penúria na inanição. Examinemos as proposições principais na sua diz. Em primeiro lugar, não se prova que a democracia tenha usado em seu proveito do poder que conquistou. É verdade que o sufragio universal se tornou a base de uma verdadeira tirania, segundo a expressão de Maine. Nos governos democráticos têm-se formado verdadeiras oligarquias administrando os negócios do Estado em seu proveito. Entre nós, nos últimos 50 anos, já tivemos 2 exemplos de tiranias desta espécie, uma apoiando-se na violência ou no favor real, a outra erigindo a corrupção em sistema político e vivendo por este meio. Estas oligarquias governam em seu exclusivo proveito. As crises sociais e econômicas que de ordinário lhe sucedem, provam N.O. superabundantemente. Mas quando a democracia tiver conseguido governar realmente, como é de esperar das reformas possíveis das instituições e dos costumes, é claro que não poderá deixar de governar em seu benefício. As leis que resultarão desse novo Estado serão de natureza a modificar a livre concorrência e não afrouxarão por esse facto os mobis da produção da riqueza. Entre uma concorrência desenfreada e um regime de escravidão existem estados intermédios. Está seguro da posse das suas terras o proprietário cujos bens podem amanhã ser expropriados em benefício público? Não é o imposto também uma parcela do seu trabalho? E todavia, não obstante as muitas restrições que já hoje sofre o direito de propriedade, a lei ainda deixou estímulo bastante para tornar apetecida. O sistema da livre concorrência é que na verdade perturba o trabalho, excluindo a plebe da apropriação dos frutos, mantendo-a invariavelmente na miséria. Maine sustenta que há apenas 2 categorias de mobis sob a influência dos quais é possível a conservação e aumento da riqueza à livre concorrência e à escravidão, mas de facto estes sistemas são fundamentalmente iguais. A livre concorrência criou o capitalismo que não difere essencialmente da escravidão, é o que nos estão mostrando claramente as revoluções sociais contemporâneas. É necessário manter a apropriação dos frutos como recompensa do trabalho, e por isso mesmo é necessário também estabelecer a concorrência sob uma base de justiça na distribuição. Seria para desesperar de todo o progresso se a política se mostrasse incapaz de resolver este problema. O contrato deve ser santo sem dúvida, mas a lei é que regula o contrato.
Reduzindo ao mínimo a ação coercitiva da sociedade, elevaremos ao máximo as probabilidades dos contratos imorais e injustos. Ora, eu renunciaria de bom grado a toda política que não fosse dominada por um ideal de justiça. Nem só de pão vive o homem, diz o Evangelho. Sacrificar tudo ao exclusivo desenvolvimento da riqueza é abdicar do que no homem há de mais digno. Por isso penso que se porventura as instituições que têm por fim normalizar a concorrência conduzirem a um pequeno afrouxamento da produção, nada teremos a lamentar. Temos apontado alguns dos vícios e perigos da democracia. Quid indi? Prosigamos a investigação dos seus elementos de fraqueza e procuraremos depois as conclusões que daí devemos tirar. Segundo a natureza da democracia neste segundo ensaio, Sumner Mane volta a determinar a significação da palavra democracia. Andando ligadas a este termo ideias muito diferentes, é sempre indispensável precisar a que em certo momento lhe atribuamos. Por isso repetiremos que no presente estudo sobre o governo popular, democracia não significa, senão uma forma especial de governo. É o governo do Estado pela multidão, em oposição ao governo por um só ou por um pequeno número, é como o avesso da monarquia. Assim a democracia, como a monarquia e todo outro governo, tem as mesmas funções a cumprir, posto que as cumpra por meio de órgãos diferentes. O primeiro dever de todo governo é salvaguardar a existência nacional, manter a inviolabilidade e a integridade do território, e mantê-lo sem quebra do respeito e da autoridade que constituem a grandeza moral de um povo. Tal é o primeiro e imprescindível dever de todo governo sólido, forte e digno. É uma verdade de primeira intuição que mal carece de ser demonstrada. Ninguém de certo louvará o regime que conduzir à morte, ao desaparecimento e à aniquilação do corpo cuja vida devia alimentar e engrandecer. Se dos deveres externos de uma nação passamos aos seus deveres domésticos, vemos que o primeiro de todos é possuir um governo capaz de impor o respeito das leis civis e criminais. Essa mesma força destinada a defender o corpo nacional dos ultrajes estranhos, só se tornará totalmente benéfica quando se aplicar à manutenção da ordem dentro da mesma individualidade política. De outra forma a existência nacional periga igualmente, que a morte venha de uma ofensa externa ou da desordem e antagonismo dos elementos constituintes internos. A decomposição é em ambos os casos inevitável. Ora, a condição de toda a ordem é a obediência à lei, e o governo que deixar de a impor firmemente, arriscando a existência nacional pela permissão da desordem interna, terá faltado a um dos seus mais imperiosos deveres. Aqueles a cujos princípios repugna a ação do Estado, apresentam-nos como modelo e ideal a realizar certas comunidades em que a obediência à lei reveste um tal caráter de espontaneidade que bem se poderia julgar inútil a intervenção de qualquer autoridade. Esquece-se a influência educativa da repressão, esquece-se que desde o momento em que faltasse o poder que os criou, esses hábitos lentamente iriam afrouxando e desaparecendo até que a regressão à barbárie fosse completa. Se a obediência se obtém sem esforço unicamente porque durante o decorrer de séculos sem número, o Estado soube, pelo cumprimento rigoroso dos seus deveres essenciais, criar hábitos e inspirar sentimentos que lhe poupem a necessidade de recorrer aos castigos legais. Por vícios de organização ou por natureza, os governos democráticos que saíram da Revolução Francesa têm vivido em uma agitação social permanente, muito ao contrário do que exigem os deveres fundamentais de um bom governo. Devemos reconhecer a sua inferioridade neste ponto, embora seja lícito e justo investigar as origens de fraqueza e procurar se porventura não haverá meio de lhe dar remédio dentro do mesmo princípio de governo. Leva-se em conta das qualidades positivas da democracia, a sua atividade reformadora nos costumes e nas leis, o que carece de ser confirmado pela história, se porventura não é radicalmente contrário ao que ela nos ensina. As grandes reformas legislativas tiveram por autores monarquias poderosas. Nós mesmos vivemos na poeira do imperialismo romano. A parte mais importante do direito moderno não é outra coisa senão uma formação sedimentar depositada pelas reformas legais dos romanos. Esta regra geral continua a verificar-se em toda a extensão da história ulterior. O único reformador radical do direito na Idade Média foi Carlos Magno. Foi também o Império dos Bonaparte que deu curso à nova legislação francesa, a qual como que inundou toda a superfície do mundo civilizado, porque os governos imediatamente saídos da Revolução Francesa apenas deixaram atrás de si projetos de leis ou leis praticamente inaplicáveis em consequência das contradições que encerravam. A verdade é simplesmente que as formas de governo que se apoiam sobre um princípio único são eminentemente destrutivas.
revestem um caráter absoluto que não consente a existência de lei que não seja subordinada aos seus princípios. Que dizer do entusiasmo pela democracia e dos hinos de uma cômica ingenuidade que a cada passo se ouvem em seu louvor? A admiração, quando não seja guiada por uma sã razão, conduz necessariamente a este estado de imbecilidade em que se apagou toda a luz do mais elementar raciocínio. Todos os governos têm tido seus fanáticos. Seria despiedoso escarnecer do que é condição das enfermidades permanentes da humanidade. Não esqueçamos, porém, quanto é moderno este entusiasmo pela democracia que não partilharam aqueles mesmos que mais concorreram para o estabelecimento dos governos populares. Tocqueville considerava a democracia como inevitável, mas observava sua aproximação com desconfiança e receio. Thiers aceitou a república sendo monárquico. Aceitou-a e, o que é mais, defendeu-a nas horas de maior perigo. Grote fez o melhor que pôde para explicar e dissipar a medíocre opinião que professavam, quanto à democracia ateniense, os filósofos que enchiam as escolas de Atenas. E entretanto é um facto que os fundadores da filosofia política, colocados em presença da democracia, consideravam-na como uma forma má de governo, posto que ela estivesse então em todo o seu vigor juvenil. Há de resto um gênero de lisonja que a democracia recebeu sempre e continua a receber em extrema abundância. É a lisonja que dirigem ao rei. Demos os que o temem ou desejam atraí-lo ou que esperam explorá-lo. E assim era de prever. Transferida do rei para o povo a origem do poder, curvam-se diante do novo ídolo os que outrora se ajoelhavam nos degraus do trono, parendo vinces. Entre uma e outra situação não há diferença fundamental, e se algumas dissemelhanças existem, são ainda em benefício da monarquia. Um só homem de intenções rectas e inteligência lúcida podia encontrar o seu caminho por entre os milhões de répteis que o obscureciam, mas o povo com que cegueira não julga tanta vez. É certo e indubitável que as baixezas da corte renasceram e medraram nas democracias. Conhecer os sentimentos e paixões do povo, lisonjeá-los por todos os modos, embora vão de encontro aos conselhos mais vulgares da razão e da ciência, abaixar-se até o nível dos mais baixos abdicando de toda a franqueza e dignidade. Tal é o triste calvário que toda a mediocridade tem pisado para chegar às regiões supremas do poder. De resto, andaria bem irrefletidamente quem dê este entusiasmo e dê esta subserviência aos caprichos populares conclui-se alguma coisa sobre o futuro da democracia. Entusiasmo e lisonja são e serão sempre apanágio dos governantes, em volta dos quais, de mistura com a ingenuidade, zumbem as ambições a que nenhum meio repugna. O Império Romano, as tiranias italianas, a monarquia inglesa sob os Tudors, a realeza francesa com a sua centralização, o despotismo napoleônico, todos foram saudados por aclamações na maioria de uma franca sinceridade, ou porque a anarquia acabava de ser assomada, ou porque pequenas tiranias locais e domésticas se viam forçadas a abdicar, ou porque uma energia nova ia infundir-se na política nacional. Jeremias Bentham reclamava para os governos dotados dos caracteres essenciais da democracia, o privilégio de escaparem melhor que os outros governos ao que ele chamava influências sinistras. Estas influências são os motivos que levam a preferir o interesse de uma classe ou de um só homem aos interesses da comunidade. Entregue-se o poder à comunidade inteira e será exercido em proveito de todos. Saint-Germain pretende que esta vantagem que se reclama para a democracia pertence igualmente às outras formas de governo. Apresenta em abono da sua asserção factos históricos em que vemos os imperadores e reis cuidarem do interesse do maior número com a solicitude e inteligência que até hoje não atingiram os governos democráticos. Mas esse interesse não derivaria exclusivamente de um pensamento egoísta? Não seria antes a necessidade de procurar na plebe o apoio que as classes privilegiadas lhes recusavam? Sendo assim, o desvelo facilmente se converteria em opressão quando os interesses dos governantes o exigissem. É de este perigo que a democracia deverá livrar-nos. Maior peso me parece ter a segunda reflexão que Saint-Germain faz sobre o raciocínio de Bentham. O mundo compõe-se de vulgar, diz Maquiavel, e por isso a plebe desconhece os seus interesses. Assim, a diz fundamental de Bentham volta-se contra ele. Pretende que se confiais o poder às mãos de um homem, servir-se-á dele em seu próprio interesse. Aplicai a regra à totalidade de uma comunidade política deveríeis obter um sistema perfeito de governo. Mas se aligardes a este facto notório que as multidões são demasiado ignorantes para entenderem o seu interesse, fornece o melhor dos argumentos contra a democracia. De um e de outro lado há uma grande soma de verdade.
Não padece dúvida que as monarquias procurarão governar em seu proveito, já apoiando-se em uma classe, já associando-se à plebe, e é também inquestionável que a democracia ainda não logrou extirpar este vício, substituindo apenas os interesses dos aventureiros e das oligarquias capitalistas aos interesses das monarquias e aristocracias de outro tempo. O problema consiste não em rejeitar simplesmente a desde Bentham, fundamentalmente verdadeira, mas sim em encontrar para as democracias uma maneira de funcionar adequada, realizando praticamente a abolição das influências sinistras. De todas as dificuldades que encontra uma democracia, a mais grave, a mais constante, a mais fundamental, liga-se às próprias entranhas da natureza humana. A democracia não é senão uma forma de governo, e em todo governo a ação do Estado é determinada pelo exercício de uma vontade. Mas em que sentido pode a multidão querer? Julga-se vulgarmente que o povo é capaz de manifestar claramente a sua vontade sobre as questões que a política levanta e de facto assim acontece quando estas se apresentam, com simplicidade. Não é este, porém, o caso mais vulgar. As questões políticas mais do que nenhumas outras são em extremo difíceis e complexas, e não só não podemos esperar que a multidão compreenda e veja o que muitas vezes não veem os melhores e mais experimentados espíritos, mas também seria chimera esperar que em tal obscuridade se pudesse chegar a um acordo de opinião. Quando muito, o povo é capaz de adoptar a opinião de um homem ou de um partido, mas seria erro supor que procedeu com madureza e reflexão. Ao contrário, os exemplos de todos os dias mostram-nos que a multidão segue a opinião de este ou de aquele pelo prestígio que o cerca ou por quaisquer outros motivos estranhos ao seu ideal político. O mal é tanto mais grave quanto em nossos dias a democracia se tem mostrado excessivamente zelosa, sujeitando à censura do povo os mais pequenos actos públicos e embaraçando toda a administração. O que seria justo se o governo do povo fosse efetivo e se aquilo a que chamamos opinião pública fosse mais do que a opinião de uma qualquer personalidade, ou o chefe de um grande partido, ou um pequeno influente local, ou uma associação solidamente organizada, ou um jornal impessoal. Como meio de remediar a impossibilidade de confiar a administração do Estado diretamente à multidão, tem-se usado o governo representativo. Ficam remediados em parte os males acima expostos, reduzindo o corpo eleitoral aos representantes da nação. Com a redução do número crescem proporcionalmente as probabilidades de alcançar um acordo de opinião e uma decisão inteligente e justa. Contudo, este sistema que, em princípio, deixando uma grande liberdade aos representantes do país, parecia realmente dever prestar valioso auxílio aos governos democráticos, começa agora a declinar em vista de uma nova teoria que julga o representante sujeito a um mandato imperativo. Como poderá constituir-se a opinião de uma Câmara em que cada deputado representa a opinião de um círculo? Onde acabam e onde começam os poderes do mandato? Porventura o deputado não poderá afastar-se da circular que de costume dirige aos eleitores em vésperas de eleição? Uma tal maneira de conceber a representação nacional deve irremissivelmente conduzir a uma perfeita esterilidade e à mais absoluta desordem. A obstrução que os políticos experimentados deploram com tantas lamentações e surpresas, não é outra coisa senão um sintoma da doença familiar aos grandes corpos governativos. Provém do grande número de deputados e da diversidade de opiniões que lutam para abrir caminho. O mal pode muito bem converter-se no abandono ao poder executivo da maior parte da autoridade legislativa das câmaras. Pretende-se ainda corrigir a grande dificuldade dos governos democráticos por meio do plebiscito? Neste caso apresenta-se a todo o país as questões sobre que é preciso conhecer a opinião do povo e todo eleitor não terá mais do que responder sim ou não. Foi por este meio que um déspota militar obteve do povo francês uma resposta favorável a tudo quanto quis para estabelecer o seu império. Sob o título de referêndum, o plebiscito faz parte da Constituição Federal da Suíça, e por muitas vezes o povo de aquele país tem exercido este direito. Desde que um certo número de cidadãos o pretende, uma lei aprovada pelo parlamento só entra em vigor depois de ter recebido a sanção popular. Sem que se possa dizer que a experiência deu maus resultados, em contrário do que se esperava e com o amargo desapontamento dos auditores do referendum, leis da mais alta importância, redigidas muitas vezes manifestamente com um fim de popularidade, sofreram o veto do povo, depois de terem sido adoptadas pela legislatura. Maine explica este resultado pelo cansaço do eleitor que, depois da agitação e das lutas que um facto desta ordem provoca, acaba por dar uma resposta negativa a quanto lhe propõe. Demais, as grandes reformas que principalmente a indústria moderna tem realizado seriam igualmente levadas a efeito se dependessem da aprovação popular?
Seja-me permitido duvidar. As grandes reformas demandam qualidades de inteligência e caráter de que o povo carece. O mundo compõe-se de vulgar na frase tão verdadeira de Maquiavel. Entre as forças que a democracia tem chamado em seu auxílio como meio de dar à sociedade política a coesão indispensável para que a autoridade governativa se exerça energicamente. Entre as forças cujo apoio tem buscado, estão o espírito de partido e a corrupção. Entre as influências capazes de arregimentar, como demonstra a história, massas de cidadãos sob o jugo de uma disciplina civil, o espírito de partido e a corrupção são provavelmente tão velhos como a própria política. O grande historiador da Grécia descreveu-nos, em algumas das suas páginas mais comoventes, a ferocidade selvagem das lutas de partido no seio dos estados gregos. E nada se aproxima, nos tempos modernos, da escala grandiosa em que se praticava a corrupção, por ocasião das eleições da República Romana. Não obstante todos os embaraços acumulados em contrario por uma forma antiga de escrutínio. O espírito de partido tem qualquer coisa de religioso e muito de militar. É religioso pela repugnância que anda ligada à abjuração de uma primeira confissão. É militar pela obediência que impõe. Se alguma coisa prejudica os seus benefícios, é simplesmente embaraçar por vezes a prática da justiça, da franqueza, da lealdade e de tantas outras virtudes que na vida particular resumem o que há de mais nobre no coração humano. Todavia, nos governos democráticos é o seu principal apoio, o elemento político de maior energia que encerram, e seria deplorável que afrouxasse ou desaparecesse enquanto as sociedades não encontrarem novas bases de coesão. A corrupção é o maior cancro dos governos populares, e se não lhes é peculiar, encontra neles um terreno tão adequado que tem sido levantada às honras de sistema político. De facto, assim acontece. Os homens que na sua vida particular foram de uma inteira abnegação e desinteresse, na política mais do que uma vez recorreram à corrupção, convencidos de que ela era o único meio de criar um grupo político unido e disciplinado, base essencial a um governo estável e fecundo. Erige-se a corrupção em sistema político, na descrença de todo o sentimento nobre e de todo o mobil de ação que não seja um sórdido e insaciável egoísmo. Tão baixo desceu o nível moral das sociedades contemporâneas. Os Estados Unidos da América são famosos pela sua corrupção. São a par da Rússia o país em que a corrupção é companheira inseparável de toda a função pública. Há porém uma diferença, é que na Rússia, na opinião de um escritor que a conhece muito bem, aquilo que nós chamamos corrupção, reveste aos olhos dos naturais o caráter de um legítimo tributo, autorizado pela tradição oriental. Na verdade, os Estados Unidos, que tantas vezes os democratas nos apontam para exemplo, têm o primeiro lugar no rol da política de corrupção. E a França foi mais feliz com a sua república. Os homens de Estado que a dirigem convenceram-se de que, como na América, na dissolução de todos os vínculos sociais só poderiam contar com o egoísmo. A corrupção pública atinge ali proporções incríveis, com projetos de obras públicas excessivas e extravagantes, em uma das extremidades da escala, enquanto no outro extremo se abre o tráfico de votos nas associações eleitorais, para os inumeráveis pequenos lugares que estão à disposição da administração francesa, uma das mais centralizadas que se conhece. Sem pretender que a corrupção seja um mal exclusivo dos governos democráticos, creio que todo homem observador reconhecerá comigo que as democracias assentes em uma base individualista, ativando a concorrência e dando entrada na vida pública aos mais pequenos, são um terreno eminentemente favorável a este desolador espetáculo de ambições e baixezas que os tempos modernos nos dão incessantemente. Resumindo, sem negar muitas das vantagens dos governos populares nem mesmo contestar a legitimidade do princípio em que se baseiam, a representação, quis simplesmente mostrar nas presentes considerações as graves dificuldades do seu exercício, até agora ainda não resolvidas de maneira a assegurar a ordem na sociedade e uma administração inteligente e proba. Terceira idade do progresso nos governos populares, um dos erros maiores e mais fecundos em consequências desastrosas tem sido a confusão entre mudar e progredir. Os países mais ou menos claramente governados pela democracia, nos últimos 50 anos, entraram este período de legislação contínua, que acumula reformas sobre reformas, não contente de ter rompido violentamente com o passado, a falta de outro alimento devora hoje o que ontem criou, em uma fecundidade aparente, mas em uma esterilidade real. Os decretos e leis que os parlamentos da Europa votam cada ano constituiriam só por si uma imensa biblioteca. Chegamos a uma febre legislativa tão intensa que as câmaras quase não discutem orçamentos e contas, porque o tempo mal chega para reformas.
Não há partidos conservadores, não se cuida em consolidar, corrigir e desenvolver. Para adiante, sempre para adiante, caminhar rápida e incessantemente é a aspiração comum e única. Nos países em que houve uma aristocracia poderosa e mesmo em Portugal, não é raro encontrar vastos palácios traçados sobre largos planos, mas em grande parte por concluir. O edifício que a democracia se propõe levantar é majestoso, mas receio que se não adoptar melhor sistema de administração, lhe aconteça como aos palácios fidalgos em que estavam lançados alicerces para tudo, mas não havia parede concluída. Existe uma certa semelhança entre o período das reformas políticas no século XIX e o período da reforma religiosa no século XVI. Hoje, como então, um pequeno grupo de chefes empreendedores distingue-se da multidão dos sectários dóceis. Hoje, como então, encontra-se um certo número de beatos zelosos que desejam mais do que tudo o reino da verdade. Há alguns para quem o movimento que ativam não é senão um meio de se subtraírem ao que é francamente mal. Outros veem ali o meio de sair de uma situação apenas suportável para ganharem uma situação melhor. Para um pequeno número é incontestavelmente a elevação a um estado ideal, que concebem umas vezes como um estado natural, outras como uma espécie de milenio cheio de promessas. Mas atrás destes, hoje como outrora, vem a multidão que se embriaga com o prazer de mudar por mudar. Paixão egoísta ou paixão individualmente desinteressada, imitação inconsciente ou fraqueza e cega sujeição aos instintos populares. O prazer de mudar apoderou-se da nossa época com uma força poderosa em constante atividade. Se esta força se pode tornar efetiva, se a mudança é real e, neste caso, se tem como resultado a melhoria prometida, eis o que convém saber para avaliarmos a sua influência e benefícios. A paixão de mudar é devida a fenômenos universais e permanentes da natureza humana, ou deriva de causas excepcionais que afetam momentaneamente a esfera da política. No primeiro caso será invencível e a sua ação constante, como a de todos os elementos naturais. No segundo caso será susceptível de destruição e a sua ação transitória e por vezes efêmera. Ora, observando a história dos costumes, instituições e a vida social dos diferentes povos, somos levados a crer que o estado normal ou natural da humanidade não é o estado progressivo, é a estabilidade e não a instabilidade. A imobilidade da sociedade é a regra, a sua mobilidade é a exceção. A todo mundo muçulmano repugna a mais pequena alteração dos seus costumes e leis, e os negros da África detestam NA igualmente. A China há muitos séculos que atingiu uma completa imobilidade, e não obstante ter andado tão intimamente envolvida com as raças de espírito e civilização diferente, conserva suas tradições com uma fidelidade maravilhosa em tais circunstâncias. Se estes factos podem ser julgados como demonstração insuficiente, por se referirem a raças que chegaram ao limite do desenvolvimento compatível com a sua capacidade, voltemo-nos para a Europa e veremos que, à parte a esfera mais propriamente chamada política, as mudanças nunca são tão radicais e profundas como aparenta a febre legislativa. O inglês em Portugal, o português na Índia, na África ou no Brasil, todos os emigrados revelam por todo o mundo a sua origem pela tenacidade com que conservam os hábitos do seu país. Há indivíduos e raças com um extraordinário poder de adaptação e que por momentos parecem invalidar a regra. Mas não só os hábitos primitivos nunca se transformam completamente, mas apenas encontrem condições apropriadas voltarão a manifestar-se energicamente. A faculdade de adaptação a hábitos diferentes é, em regra, muito limitada relativamente ao fundo permanente e indestrutível que caracteriza os diversos ramos da espécie humana. Passando dos hábitos às maneiras, encontraremos fixidez semelhante. Um solecismo de maneiras ou de linguagem, a irregularidade cometida no uso de um garfo, a pronúncia viciosa de uma vogal ou de uma letra aspirada, são motivos de antipatia ou repulsão. Conhecemos de fonte certa a existência deste sentimento. Está longe de ser de aparição moderna, a sua origem é, pelo contrário, muito antiga, provavelmente tão velha como a humanidade. As distinções de antiguidade incalculável entre uma raça e uma outra raça, entre o grego e o bárbaro, com toda a reciprocidade de antipatia que arrastavam, parecem não ter tido, em princípio, outro fundamento senão uma certa repulsão ocasionada por variantes de linguagem. Note-se que este sentimento não se confina nas regiões ociosas, ou, se quiserem, superfinas da sociedade. Penetra até a mais humilde esfera social em que o quadro das maneiras, posto que diferente, se impõe talvez com mais rigor. Em uma parte muito importante das sociedades europeias, nas mulheres, o espírito conservador revela-se com inteira franqueza.
O facto é digno de notar-se e de valor, se considerarmos que até agora as mulheres se têm conservado estranhas à política, com exceção de certos indivíduos em que a paixão política se apresenta com um caráter mórbido. Não se pode negar que, não obstante os aforismos em contrário, ninguém é mais constante do que a mulher. No seu espírito, as regras de cortesia e de moral persistem com singular tenacidade e a mais pequena infração reveste aos seus olhos um caráter bem mais grave do que aos olhos dos homens. Note-se como lhe repugna abandonar os prejuízos aristocráticos e as distinções convencionais de classe. Aquilo mesmo a que chamamos modas e que de ordinário se julga de uma instabilidade infinda, não varia afinal tão radicalmente como se imagina ao simples aspecto de uma renda posta à direita ou à esquerda. As figurinhas de Tanagra têm no trajar semelhanças frisantes com as mulheres do nosso tempo. O espírito conservador da mulher é um facto incontestável. A pré-história mostra-nos que as diferenças entre o homem selvagem e o homem civilizado são bem menos profundas do que nos fazia supor o atraso científico. Sem dúvida, as diferenças são grandes, mas a pré-história pôs a descoberto o fundo inalterável da natureza humana, e as semelhanças e o remanescente do estado selvagem surpreendem-nos pela sua largueza. A gente civilizada entrega-se com a maior diligência a ocupações, e abandona-se com o maior prazer a distrações que seria incapaz de explicar sob o ponto de vista racional, ou de conciliar com os preceitos da moral corrente. Estas ocupações e estas distrações são, em geral, comuns ao homem civilizado e ao selvagem. Ambos combatem, caçam e dançam, ambos se deixam seduzir pela retórica, e ambos finalmente permanecem fetichistas, um com seu amuleto, o outro com as palavras, frases, máximas, proposições gerais cuja raiz se crava em teorias políticas tão completamente esquecidas da maior parte da humanidade como se remontassem à mais longínqua antiguidade. Verdadeiro fetichismo, porque quando buscamos as causas deste estado de espírito que no domínio da política nos leva à reforma legislativa contínua, parece não provir senão em pequeníssima parte de convicções inteligentes, e derivaria antes e de largo modo, do efeito que produzem ainda fórmulas e noções emprestadas a teorias políticas completamente arruinadas. As doutrinas de Rousseau, dando à sociedade uma nova base, tinham como consequência uma organização inteiramente nova, de aí a reforma radical da legislação. O contrato social requeria a intervenção do povo a cada instante, este despotismo do número, tão fecundo em catástrofes. Toda lei carece de ser referendada pela multidão para que a soberania popular se mantenha. Era assim que se devia chegar à sonhada liberdade e igualdade absoluta. O tempo mostrou a inanidade de tais especulações, hoje inteiramente caducas na mente dos publicistas, dos filósofos e de quantos veem a política com olhos inteligentes, desvendados das perigosas concepções a priori. Como acontece que teorias por completo refutadas continuem ainda a alimentar a atividade legislativa, com o fim manifesto de transferir para a multidão todos os poderes, banindo toda a influência corporativa e buscando uma igualdade que existe na lei mas que na realidade é escravidão? A teoria morreu, mas ficaram as divindades que criou. As teorias políticas dão origem a uma quantidade de frases e de ideias associadas a essas frases, cuja atividade e caráter agressivo persistem muito tempo depois da mutilação ou da morte da especulação-mãe. Encontramos aqui uma série de frases sonoras, vazias de sentido, mas conservando uma influência que sobreviveu às ideias. Encontramos, em nenhuma palavra, o fetichismo político, a causa principal deste legislar ininterrompido e infindo. Entre as causas secundárias do movimento reformador deveremos também apontar a associação entre o progresso político e o progresso científico e o desenvolvimento industrial correlativo. Com os caminhos de ferro, a máquina de vapor e o telégrafo, imagina-se que devem coexistir inovações políticas paralelas. O que não é exato, sem dúvida, o progresso industrial por muitos modos influi vantajosamente no desenvolvimento intelectual, e seria grave erro pretender contestá-lo. Mas, tendo a política e a ciência campos de ação distintos e separados, posto que dependentes em parte, segue-se que as transformações de um lado não envolvem necessariamente idênticas transformações do outro lado, senão em aquela parte restrita e limitada em que as duas esferas se tocam. A ciência estabelece as relações do homem com a natureza, a política as relações sociais entre os homens, e por conseguinte a ciência poderá ser factor político, mas a política não deverá em boa lógica ser-lhe subordinada, dadas as relações heterogêneas que respectivamente as constituem. Os factos científicos correntes estão a mostrar-nos a cada passo o perigo de uma tal associação.
Se do desenvolvimento científico alguma coisa houvessemos de trazer para a política, seria tudo em prejuízo da democracia, pois não só a ciência nos indica que a forma de governo natural é a escravidão, mas temos visto quanto são às vezes impopulares as reformas industriais que acarretam à humanidade larga soma de bem-estar. Não confundamos, a política não deve ser subordinada à ciência, mas o desenvolvimento científico pode em certos casos exigir transformações políticas. Assim, presentemente, tendo crescido a riqueza e tendo a sua produção ficado nas condições inteiramente novas que lhe estabeleceram as aplicações industriais das modernas descobertas científicas, é claro que, variando os processos de produção, as instituições econômicas terão de se adaptar a este novo estado, mas vai longe de aqui de factos semelhantes a estabelecer paridade e relação necessária entre o progresso científico e reforma legislativa, considerando o caráter estável da humanidade em geral, e tendo em vista que a presente atividade reformadora deriva de teorias políticas que a razão e a experiência mostraram completamente destituídas de verdade e não susceptíveis de aplicação, seremos levados a concluir que a democracia erra tomando toda mudança por um progresso, e ao contrário, deveria atender a que o progresso é lento e limitado. Nem a experiência nem o senso comum nos permitem crer que se possa votar infinitamente inovações legislativas ao mesmo tempo prudentes e benéficas. Seria, pelo contrário, mais sensato conjecturar que as reformas possíveis são em número estritamente limitado. O calor possível, disse, pode atingir 2000 graus centígrados. O frio possível pode descer a 300 graus abaixo de zero. Mas toda a vida orgânica seria impossível em este mundo, se os acasos da circulação atmosférica não mantivessem a temperatura entre um máximo de 120 graus e um mínimo de alguns graus abaixo de 0 centígrado. Tanto quanto nos é dado saber, as mudanças legislativas de que parece susceptível a estrutura da sociedade humana poderiam conter-se em um limite igualmente estreito. E porque certas reformas sucederam no passado, não deveremos pretender que todas as reformas sucederão no futuro, do mesmo modo que não podemos sustentar que o corpo humano pode suportar uma elevação indefinida de temperatura, desde que pode suportar uma certa quantidade de calor. O radicalismo democrático, inspirando-se em simples presunções, abandonou a tradição, isto é, todo o tesouro acumulado por longos séculos de experiência política. Restaurá-la em grande parte é hoje uma necessidade. É o que nos aconselha o exemplo dos países que, mais bem avisados, se recusaram a destruir as suas constituições históricas e, sem preocupações filosóficas nem prejuízos de lógica, se contentaram com transformá-las ao passo e medida que as necessidades públicas o reclamavam. Quarta, os Estados Unidos da América em quase todas as profissões, o noviço precisa de padrinho, precisa do apoio de alguém, já admitido na classe, para lhe dar crédito e abonar as suas aptidões e qualidades. Entregue às próprias forças, corre grande risco de ficar sempre em uma posição inferior, a não ser que tenha uma capacidade e talento excepcional. Na história dos governos populares, os Estados Unidos da América foram e são no espírito dos republicanos a garantia da estabilidade, ordem e riqueza, liberdade e segurança dos governos democráticos. Vejamos, pois, rapidamente que estranha constituição é a desse país, e até que ponto é justificado o desejo e a ansiedade de a transportar e aclimar na Europa. É de facto maravilhosa a vitalidade daquela forma de governo que pôde atravessar incólume uma época em que as repúblicas mereceram tão pouco crédito, enquanto a Primeira República Francesa, lançando mão dos mais tristes expedientes, não se embaraçando nem com o desterro nem a guilhotina, caiu em completo desprezo e teve por epílogo uma severa tirania militar. Os Estados Unidos, na perplexidade e tumulto que deixam uma guerra e emancipação recentes, prosperavam e acreditavam-se sob um governo que, na opinião vulgar, era igual ao que na Europa se mostrava absolutamente impotente. É que, analisando a Constituição Federal aos debates que precederam e seguiram o seu estabelecimento, vemos que a República na América é muito diferente daquilo que geralmente se supõe. Foi um governo traçado pelos velhos moldes da monarquia britânica e tão rigorosamente conforme com esta quanto permitiam as condições particulares daquele país. Os homens que o criaram tinham sido educados nas instituições inglesas e não tinham motivo algum para as menosprezar, procuraram e alcançaram a independência, mas, satisfeito este primeiro desejo, não conheceram outro modelo a seguir no seu regime político interno senão aquele que uma longa experiência lhes tinha mostrado bom. Naturalmente não podia levantar-se a questão de um rei hereditário em um país que acabava de se livrar do único rei que tinha conhecido, e a eleição do Supremo Magistrado da nação surgiu naturalmente como a única solução nas condições particulares daquele momento.
Semelhantemente ao que aconteceu na França, que Thiers destinava à monarquia constitucional, mas a quem as circunstâncias mostraram que a república era a melhor solução em aquele momento. A 8 de junho de 1871 dizia a Assembleia Nacional que toda sua vida tinha pousado no governo que o seu país podia desejar, e, se tivesse o poder que mortal algum teve jamais, teria dado ao seu país o que na medida das suas forças. Durante 40 anos diligenciar assegurar-lhe sem poder conseguiu a monarquia constitucional da Inglaterra, e a 15 de setembro de 1872 escrevia: depois de uma viagem ao Havre, que ficara convencido de que só com a ideia da república se podia agremiar a nação e fazê-la um todo governável. É em mim uma convicção sincera e desinteressada, e as numerosas cartas que recebo confirmam-me este pensamento. Assim na América os fundadores da república prefeririam a monarquia e mostravam-no bem, criando uma república tão semelhante à monarquia quanto aquele caso o podia ser. É preciso ter sempre presente ao espírito que a edificação da Constituição americana difere absolutamente do processo para fundar uma Constituição nova, que podemos ver aplicado hoje na Europa continental com intervalos de poucos anos, e que se assemelha ainda menos à fundação de uma república nova no sentido actual da palavra. Qualquer que seja a ocasião que dê nascimento a uma destas constituições europeias, as instituições novas são sempre afeiçoadas a um espírito de amargo ressentimento contra as antigas que, no melhor caso, passam por uma dura prova. Mas os colonos da América, recentemente libertos, estavam mais do que satisfeitos com a maioria das suas instituições que eram, em suma, as instituições das diversas colônias a que pertenciam. E posto que tivessem suportado uma guerra feliz para se libertarem do rei da Grã-Bretanha e do parlamento britânico, não sentiam nenhuma antipatia especial contra os reis ou os parlamentos propriamente ditos. Pretendiam somente que o rei da Inglaterra e o parlamento britânico tinham merecido, por causa de usurpação, a perda dos direitos que poderiam ter, e que tinham sofrido justa punição sendo desapossados desses direitos. Nascidos livres e ingleses, não deviam provavelmente ser inclinados a negar o valor dos parlamentos, e quanto aos próprios reis, é provável que a maior parte dos insurgentes tivessem partilhado algum tempo por sua conta a opinião juvenil de Alexander Hamilton que, negando o direito da supremacia parlamentar sobre as colônias britânicas, salvo nos limites em que estas o reconheciam, sustentava que é o princípio conexivo, o princípio penetrante necessário para ligar um certo número de comunidades individuais sob um só chefe, não podia encontrar-se senão sob a pessoa e prerrogativa de um rei. E porque a América não tinha esse rei, teve de recorrer à eleição. Mas vai longe de aqui ao estabelecimento de uma república tal qual modernamente se entende, isto é, baseada em uma larga extensão do sufragio intervindo nos negócios públicos a cada instante. Passando os olhos pelas principais instituições da Constituição Americana, Presidência da República, Supremo Tribunal, Senado, Câmara dos Representantes, veremos quanto os Estados Unidos estão distantes da moderna concepção da República e se aproximam das instituições da monarquia inglesa de há um século. É manifesta a semelhança entre o presidente dos Estados Unidos e o rei da Grã-Bretanha. Ao presidente compete todo o poder executivo. É comandante em chefe do Exército e da Marinha, e com o conselho e consentimento do Senado conclui tratados, nomeia os embaixadores, os ministros, os juízes e os demais titulares das funções superiores. Possui um direito de veto limitado e a faculdade de convocar o Congresso, quando não houver sido determinada uma época especial para sua reunião. A semelhança entre o presidente e o rei é tão estreita que este era um dos argumentos dos adversários da Constituição. Hamilton respondia-lhes que não havia a escolher senão entre um presidente e um conselho executivo, mas, em este último caso, receava que o espírito de oposição e de partido paralisasse toda a ação executiva de uma corporação desta ordem, e insistia nas diferenças à duração temporária das funções presidenciais, a participação do Senado nos seus poderes e o veto limitado. Contudo, a origem é manifesta e não pode haver dúvida de que, ao determinar as funções do presidente da República Americana, o legislador tinha diante dos olhos a Constituição da Grã-Bretanha. A semelhança é tão grande que no plano original, posto que a eleição fosse de 4 em 4 anos, o presidente era indefinidamente reelegível, e só muito posteriormente foi estabelecido o período máximo de 8 anos. Se Hamilton tivesse vivido 100 anos mais tarde, a sua comparação do presidente com o rei seria apoiada sobre traços inteiramente diferentes. Deveria confessar que dos dois o funcionário republicano era bem mais poderoso. Teria de notar que o veto real contra a legislação,
veto que em 1789 não se julgava ainda inteiramente perdido, tinha depois desaparecido para sempre. Teria a observar que os poderes partilhados entre o presidente e o Senado eram absolutamente retirados ao rei, que o rei não podia mais declarar a guerra nem concluir tratados, que não podia nomear embaixador nem juiz, que não podia mesmo escolher o seu primeiro-ministro, não poderia praticar nenhum acto executivo. Todos os seus poderes passaram no que Bagehot chama um comitê do parlamento. Mas há um século a única diferença real e essencial entre as funções do rei e do presidente era que esta última não tinha caráter hereditário. O Supremo Tribunal é uma das instituições mais importantes dos Estados Unidos, embora derivada da experiência e da filosofia europeia, pode dizer-se americana porque foi a América quem primeiro lhe deu plena realização. A Constituição, tendo limitado distintamente os poderes das autoridades legislativa e executiva, para o caso em que esses poderes fossem transgredidos por um Estado ou pela Federação, incumbiu a anulação desses actos ao Supremo Tribunal ou aos tribunais que em certo momento fossem instituídos pelo Congresso. Esta prerrogativa, porém, só poderá exercer-se em casos determinados, isto é, quando haja litígio definido entre indivíduos, estados particulares ou a União. O sucesso desta experiência cega-nos sobre a sua novidade. Não lhe encontramos precedente exato nem na história do mundo antigo nem na do mundo moderno. Os fabricantes de constituições preveem de ordinário a violação das cláusulas constitucionais, mas, em geral, não tinham procurado remédio exclusivo senão no direito criminal, procedendo contra os culpados e não no direito civil. E nos governos populares, o temor e os zelos de toda a autoridade que não fosse diretamente delegada pelo povo é causa de que a solução da dificuldade tenha sido muitas vezes abandonada ao acaso, ou à arbitragem das armas. Note-se todavia que esta instituição, que praticamente se mostrou maravilhosa, não é tão original como à primeira vista se poderia julgar. É fácil descobrir as suas origens na Europa. Em primeiro lugar, parece fora de dúvida que os principais autores da Constituição Federal eram muito lidos nas doutrinas de Montesquieu e ouviram em grande parte os seus conselhos. Ora é Montesquieu que nos afirma ser necessária uma separação essencial entre os poderes legislativo, executivo e judicial, distinção que hoje é moeda corrente em política por tal modo que nos é difícil acreditar que a diferença de natureza entre os poderes legislativo e executivo fosse ignorada até ao século XIV. Depois, esta mesma confusão entre os diferentes poderes do Estado tinha dado lugar em Inglaterra a longos e frequentes debates sobre questões de direito constitucional, e era de prever que os americanos, com a sagacidade e lucidez que empenharam na fundação da sua lei orgânica, não deixassem de tentar remédio ao que na Europa era a esse tempo um mal reconhecido. Nestes dois factos poderemos encontrar as origens europeias das prerrogativas do Supremo Tribunal em questões de direito constitucional. O Congresso compõe-se do Senado e da Câmara dos Representantes. E Freeman vê neste facto uma das provas mais cabais da próxima filiação da Constituição Federal nas instituições inglesas. Concebe-se que em um país novo e sem tradições independentes se tivesse estabelecido uma, 3 ou 4 câmaras. Mas a escolha de duas demonstra que os legisladores tinham em vista os modelos britânicos. O Senado americano compõe-se de 2 senadores por cada estado, eleitos por 6 anos pelas legislaturas locais. É presentemente um dos corpos políticos mais poderosos do mundo. A Câmara dos Representantes, a quem juntamente com o Senado pertence o poder legislativo, é composta de membros eleitos todos os 2 anos. Os eleitores são em cada estado os que tiverem as qualidades requeridas dos eleitores encarregados de nomear o ramo mais numeroso da legislatura do Estado. A Câmara dos Representantes é um corpo mais exclusivamente legislativo do que o Senado, enquanto este tem o direito de se opor ao presidente, cujos actos em muitos casos precisam do seu consentimento. A Câmara dos Representantes, conquanto tenha o direito de vigiar os actos do Poder Executivo, possui-o em condições que devem surpreender os parlamentos do nosso continente, habituados a intervir a cada instante no que é da atribuição exclusiva do Poder Executivo. Eis sumariamente o caminho que no Parlamento Federal segue a interpelação de um ministro, como vulgarmente lhe chamamos. A Câmara está dividida em muitas comissões, abrangendo todos os ramos do governo. Primeiro, quando se deseja informações do secretário de Estado ou de qualquer outro ministro, é preciso obter o assentimento da Câmara. Uma vez por semana, e nesse dia somente as questões a dirigir aos chefes dos departamentos executivos devem fazer parte da ordem do dia para serem enviadas às comissões especiais.
e as sobreditas questões devem ser objeto de um relatório à Câmara na semana imediata. Às vezes, se me não engano, o ministro vem à comissão, mas, se o preferir, pode limitar-se a responder à decisão da Câmara por uma comunicação em forma dirigida ao Speaker. Este processo cuidadosamente calculado corresponde ao nosso uso mal definido, e tão pouco regular, de apresentar as questões e obter a sua resposta em plena Câmara. As propostas de lei têm um processo semelhante. Como os ministros não têm assento na Câmara, as propostas hão de provir necessariamente de um membro do Parlamento. Uma vez apresentadas, serão invariavelmente submetidas à respectiva comissão, de onde podem voltar à Câmara convenientemente relatadas, sendo porém raro o número de aquelas a que isto acontece. Sistema prudente que tem por consequência dar às relações do poder executivo e legislativo um caráter inteiramente diferente do que tem nas democracias da Europa. Não sei por que estranha perversão política, entre nós substituíram-se mutuamente os poderes legislativo e executivo. A iniciativa das leis parte dos governos, e das câmaras cai permanentemente uma chuva cerrada de interpelações, pedindo contas de tudo por tudo, de aqueles actos para que a reserva é uma condição de sucesso. Qual o resultado? O poder legislativo não legisla, mas intervém e embaraça a cada passo a ação do governo, nomeia e demite os ministros, que de ordinário têm a sua sorte ligada às propostas de lei que apresentam. De aqui resulta uma completa inversão de funções e a desordem, anarquia e fraqueza consequentes. Nada de isto acontece nos Estados Unidos, onde, estando os poderes precisamente limitados, o governo nada tem que ver com as deliberações da Câmara dos Representantes e a aprovação ou rejeição de uma proposta de lei não embaraça a sua marcha. Se ao que temos apontado sobre o caráter e a organização dos diferentes poderes acrescentarmos que a Constituição Federal dificulta toda a reforma da lei orgânica da nação, teremos uma ideia aproximada da forma e dos elementos do governo político que durante um século permitiram a ininterrompida prosperidade dos Estados Unidos. Constituição tão convenientemente adaptada às circunstâncias locais, e porventura às necessidades essenciais e permanentes de todo o governo, que presentemente nada nos indica a sua próxima abolição ou reforma. O artigo 5º da Constituição diz: o Congresso, todas as vezes que os 2/3 das duas câmaras o julgarem necessário, poderá propor reformas nesta Constituição, ou, mediante o pedido das legislaturas dos 2/3 dos estados particulares, reunirá uma convenção encarregada de propor as reformas que em um e em outro caso, só validamente farão parte desta Constituição, sob todos os pontos de vista e para todas as necessidades possíveis, se foram ratificadas pelas legislaturas dos 3/4 dos diversos estados, ou por convenções especiais nos 3/4 de entre eles, segundo um ou outro modo de ratificação houver sido proposto pelo Congresso. Tal é a disposição pela qual a Constituição Federal procurou dar estabilidade às suas instituições e precaver-se contra as reformas impensadas e prematuras. O futuro justificou a esperança dos fundadores. As reformas têm sido raras e na maioria de pouca importância. De 1804 a 1865 não houve mesmo reforma alguma. Recapitulando, a Constituição dos Estados Unidos teve a sua origem nas constituições europeias e particularmente nas instituições britânicas. Mas a Constituição britânica que lhe serviu de modelo foi a que existia entre 1760 e 1787. As modificações introduzidas foram aquelas, e essas somente, que sugeriam as novas condições de existência das colônias americanas, de futuro independentes. As circunstâncias excluíam um rei hereditário, e virtualmente excluíam, além de isso, uma nobreza hereditária. O sucesso inegável da Constituição dos Estados Unidos é devido em grande parte à inteligência e sagacidade com que os legisladores souberam aproveitar as instituições inglesas e toda a experiência que encerram, ao mesmo tempo que repudiavam e sanavam quanto era incompatível com as circunstâncias de aquele povo. O traço final e característico que nos apresenta este breve exame da República Americana é o de uma democracia em que a ordem conseguiu estabelecer-se pela força, a autoridade e estricta limitação e independência de todos os poderes do Estado. Vê conclusões 3 antes de passarmos às conclusões que devemos tirar dos erros e causas de fraqueza dos governos populares, precedentemente apontados. Não será ocioso recordar uma das mais deploráveis consequências da sua instabilidade sobre que Prince insiste com extrema verdade e clareza. A inversão das atribuições do poder legislativo e executivo temos a juntar o aparecimento de um quarto poder do Estado, monopolizando funções de uma importância capital na vida dos povos.
ao lado dos três poderes legislativo, executivo e judiciário, equilibrando-se, segundo a teoria de Montesquieu, existe de hora avante um quarto poder, o administrativo. À medida que se estreita o campo de atividade dos corpos representativos, alarga-se o das repartições dos corpos administrativos. À medida que a autoridade se enfraquece nas mãos dos ministros e dos deputados, o obscuro e irresponsável empregado das repartições ministeriais sente crescer o seu poder. O SNR. Humboldt, que em um país de poder forte, estudava de perto a burocracia, chamava-lhe um vampiro devorador, e Bagehot diz com razão que o mais triste fetiche que podemos adorar é um empregado subalterno. Sob o reino da democracia, e até sob a inspeção do sufragio universal, este fetiche levantou-se. A verdadeira direção do país encontra-se nas repartições dos ministérios. A vitalidade, abandonando os órgãos essenciais, reflui para os órgãos acessórios, e a persistência, a firmeza, a decisão que faltam à sociedade. As assembleias e aos governos, refugiam-se na administração. É o que na verdade estamos a ver, de alto a baixo, das repartições centrais até a mais pequena junta de paroquia. O diretor-geral de um ministério é o ministro efetivo, como o secretário da Câmara Municipal é quem realmente administra os bens do município. Tão íntima, tão profunda é a necessidade de persistência que a sociedade, para manter-se, descobre este meio de remediar a instabilidade que provém das eleições continuadas. E por isso não poderemos dizer que a influência administrativa é nas circunstâncias atuais das democracias absolutamente legítima, porque, no meio das tendências políticas que variam, dos ministérios e das maiorias que se sucedem, o modesto empregado que permanece, representa, em este caos perpétuo, a tradição, a experiência e a estabilidade. E como estas virtudes são condições essenciais de vida política, os seus depositários terão a importância social correspondente à utilidade das suas funções, passando finalmente a procurar se dentro do princípio fundamental dos governos populares não haverá meio de fundar um governo forte, duradouro e moral. Lembrarei pela última vez que temos discutido aqui a democracia forma especial de governo não essa outra democracia que significa a tendência a um determinado estado social. A democracia, a sociedade livre baseada no reconhecimento da igualdade de todos os cidadãos, é realmente inevitável e o ponto capital da evolução e do progresso político. Só pretenderá negá-lo quem desconhecer as mais elementares lições da história. Através de todos os estados sociais que a raça ariana tem atravessado, encontramos sempre a igualdade como norma e fim das transformações sociais. A escravidão, a servidão e o salariado são diferentes degraus porque vamos subindo à altura desejada. O individualismo, embora tenha errado seu alvo, criando uma escravidão de nova espécie, tinha contudo entre as suas aspirações a esperança do nivelamento das condições sociais por meio da livre concorrência. O meio mostrou-se praticamente impotente e como tal foi abandonado, mas o fim permanece o mesmo. Semelhantemente, a democracia, governo da multidão em oposição ao governo de alguns ou de um só, era um meio de alcançar a igualdade política que a experiência tem mostrado insuficiente ou incapaz, não que o seu princípio fundamental possa ser facilmente invalidado ou substituído. Agora que pode dizer-se, os povos do continente europeu alcançaram a maioridade e o progresso econômico aniquilou em grande parte as necessidades e instintos guerreiros. Não descobrimos outra origem legítima do poder que não seja a vontade dos governados. Mas na maneira de constituir por esta forma um governo eficaz reside o principal problema da democracia. Não padece dúvida que as formas até agora encontradas não satisfazem. É o que acabamos de ver nas observações de Saint-Germain, posto que seja necessário descontar-lhes os defeitos inevitáveis de toda a forma de governo. Seria injusto julgar a panágio das democracias o que é comum a todo o governo político. Assim tivemos ocasião de ver que o espírito de adulação e de lisonja que tem erguido aos primeiros cargos do Estado homens que nem pelo caráter nem pela inteligência deveriam jamais passar das mais ínfimas condições, ou encontremos na corte ou nos meetings, é sempre a mesma ambição isenta de escrúpulos, rojando-se aos pés de um Deus onipotente. A democracia, vimos, tem dois inimigos que até hoje não lhe permitiram estabelecer-se solidamente: o imperialismo e o radicalismo. Ora, é exatamente a natureza e caráter dos vencedores dos governos populares que nos esclarecem sobre as faltas de estes. As democracias têm morrido às mãos do imperialismo, porque não têm sabido dar-nos a ordem, segurança e grandeza que esta forma de governo representa. E têm morrido também às mãos do radicalismo,
ou porque igualmente não souberam estabelecer a ordem e neste caso o radicalismo é apenas sintoma de anarquia, ou porque por um vício de funcionamento, permitiram a formação de oligarquias capitalistas e idênticas. E neste caso o radicalismo é a consequência de um justo sentimento de justiça, a equidade na distribuição da riqueza. É necessário, pois, que a democracia se inspire nestas duas necessidades para que possa resistir à ruína que, na experiência de quase um século, tem seguido tão de perto o estabelecimento dos governos populares. Os meios que a razão e a história nos indicam para chegar a este fim não diferem essencialmente dos que nos aconselhavam os filósofos que tiveram tão grande parte nas revoluções contemporâneas. Demonstrada a impossibilidade do exercício direto da soberania popular, a representação por meio de delegados surge naturalmente como o único meio de governo democrático. Não pode haver outro, enquanto se não transferir a origem do governo. Vimos, porém, que a representação não evitou as influências sinistras de que fala Bentham, pelo contrário, no regime representativo. Essas influências mudaram de classe, mas ressurgiram com a força que talvez nunca tivessem tido sob o antigo regime. E não só ressurgiram, mas multiplicaram-se. Veja-se de quantas espécies parasitas estão eivadas as democracias, desde os deputados diretores de grandes companhias até os empresários políticos da aldeia. Parece, pois, que a questão capital é, pela segunda vez, livrar a política das influências sinistras, isto é, tornar legítima a representação nacional, de forma que ao interesse das oligarquias se substitua o interesse da coletividade. Para isso, qual deverá ser a base da representação? O sufragio universal está julgado, sendo impossível constituir o quer que seja de homogêneo com elementos heterogêneos, todo o interesse social desaparece, e fica livre o campo à formação das tiranias que a corrupção mantém. Isto é hoje um facto repetido centenas de vezes, já não são simples presunções. Na sua obra célebre sobre as origens do governo representativo na Europa, Guizot adopta como base do sistema a razão. 4 a segundo L, na sociedade uma soma de ideias justas, de sabedoria, de inteligência. Estes elementos estão dispersos, é preciso saber colhê-los, concentrá-los, constituí-los em governo e assentar a autoridade sobre a capacidade. Mas por onde aferir a capacidade? Quais as provas necessárias para admitir o cidadão a intervir diretamente nos negócios públicos? Sobre que basearemos a presunção de que votará refletida livre e conscienciosamente? O censo? A instrução? A propriedade supõe capacidade administrativa e independência desde que atinja certas proporções, mas para muitos, para o maior número talvez, o censo é simplesmente uma presunção de fortuna, não tendo coisa alguma de comum com as aptidões políticas e consagrando arbitrariamente o privilégio de uma oligarquia de ricos com exclusão do resto da nação. A instrução fornece uma prova de capacidade talvez mais falível ainda do que o censo. Por maiores que sejam as provas de inteligência, não podem garantir-nos a capacidade política. E um sábio de primeira ordem pode ser um mau eleitor, um operário pode tornar-se um excelente eleitor. Tudo depende de saber a que se aplica o seu voto e em que condições o vai dar. Não havendo meio de reconhecer a capacidade, torna-se, pois, necessário adoptar uma outra base de representação. E não pode ser senão a que a razão e a história nos aconselham o interesse social. Para o podermos aceitar como fundamento da representação, carecemos primeiro de distinguir entre duas noções absolutamente diferentes e tão frequentes vezes confundidas, a eleição e a representação. Para nós, e em geral para todos os que aceitaram o sistema representativo, a eleição e a representação são noções idênticas, confundimos-as intencionalmente. Não concebemos mesmo uma sem a outra, e não admitimos que um cidadão possa representar outros cidadãos se não é eleito por eles. Em teoria, estas duas noções da representação e da eleição são todavia absolutamente distintas. Podemos, com a eleição direta, ter mandatários que em nada representam a opinião de todos os votantes. Podemos, com a representação das coletividades de interesses, obter um corpo representativo fiel e sincero, posto que poucos eleitores tenham tido parte no voto. O mandatário eleito pelos seus concidadãos por maioria de votos, sobre uma questão de princípio, não representa nem a minoria, nem todas as nuances da maioria. Nada garante que ele compreendeu ou não atraiçoará a vontade dos seus eleitores. O delegado de um grupo, ou seja eleito ou deva o seu mandato à antiguidade, à sorte, à sua função, à capacidade, à situação preponderante, etc. Tem não só as convicções mas os interesses do seu grupo, e não deixa de estar de acordo com os seus mandantes senão traindo-se a si próprio.
O fundamento racional da representação das coletividades de interesses, em vez da representação do número, é esta coincidência dos interesses individuais dos representantes com os interesses da coletividade. O bem público é uma abstração que, com exceção de um número muito restrito de pensadores, não tem realidade, nem valor objetivo. Debalde o invocaremos para solicitar uma política inteligente e justa. Mas apelemos para o interesse, fundamos em um só o interesse do indivíduo e da coletividade, e os conselhos do egoísmo não permitirão que os representantes se afastem do bom caminho. Depois, ainda no campo racional, que significa o voto individual? Como ser político, é porventura o indivíduo alguma coisa independente das relações sociais? Para que a representação seja legítima e verdadeira é preciso representar essas relações e não um número composto de unidades que só por si não têm existência social. Se do campo racional passamos ao terreno histórico, procurando as origens do sistema representativo, vemos que em princípio não fora outra coisa senão a representação das corporações e demais coletividades. E só por corrupção e em grande parte por efeito do liberalismo individualista caiu na desordem presente, saída muito logicamente da dissolução de todos os vínculos sociais. Para que possa dar-se a representação das coletividades de interesses, é necessário, pois, reatar os laços dissolvidos. É necessário organizar de novo e sob as novas bases que as condições atuais da indústria exigem, os agrupamentos que os erros políticos destruíram em vez de transformar. Tivemos ocasião de ver quanto o homem é radicalmente conservador. Os homens que implantaram na Europa as instituições liberais desconheceram esta verdade, e por isso a sua obra tem sido até agora sempre pouco sólida, por vezes efêmera. Abandonaram a tradição, que o mesmo é que abandonar toda a experiência política de largos séculos, para se guiarem por presumpções assentes na abstração incerta e vaga. Ora, as relações sociais não mudam nem progridem tão rápida e largamente que as instituições que durante tanto tempo se mostraram benéficas tenham hoje perdido todo o seu valor. As necessidades sociais são hoje o que eram de antes, com as modificações, talvez bem menos profundas do que se imagina, que o desenvolvimento científico impôs à produção da riqueza. Urge, portanto, restaurar a tradição, na medida em que convém às necessidades sociais permanentes. Assim, procurando uma base legítima para a representação, novamente fomos encontrar a questão política dependente da questão social. Como há pouco investigando as causas de instabilidade da democracia, encontravamos o radicalismo, um dos seus mais terríveis inimigos. Na verdade, todos os grandes problemas políticos da atualidade têm a sua raiz nas questões sociais. A representação só será legítima quando representar as forças sociais, mas para isso é indispensável que essas forças se organizem e se agremiem, e entrem em um funcionamento normal, em vez do tumulto, desordem e consequente instabilidade de governo em que atualmente se apresentam. E então a democracia será um governo estável? Não. Terá vencido um dos seus mais terríveis inimigos, essa espécie de radicalismo que julgo uma aspiração justa. Já não haverá plebes desvairadas, mendigando de um dictador um pedaço de pão, porque a proteção, a caridade, a dependência social estarão organizadas devidamente. Mas resta ainda o imperialismo, ameaçando derrubar todo o governo fraco, incapaz de manter a ordem e a grandeza nacional. Quem nos diz que os novos parlamentos não serão a imagem dos atuais? Quem nos afiança que a ambição, a inveja, a facilidade de chegar aos primeiros cargos do Estado não terão só por si força suficiente para manterem manietado o poder executivo? Como estamos vendo todos os dias nos deploráveis espectáculos que nos dão os parlamentos da Europa, a legitimidade da representação corrigiria em grande parte os males do parlamentarismo, mas é de crer que deixasse ainda margem bastante para esse obstrucionismo tão prejudicial a toda a ação governativa. Desta vez iremos procurar o remédio a uma democracia, e a mais famosa, a que mais vezes é apontada como garantia da solidez dos governos populares dos Estados Unidos. É a República Americana que nos diz, e um século de política liberal confirma-o plenamente, que para manter a ordem é preciso que o poder executivo execute, que o poder legislativo legisle, que o poder judicial julgue. O contrário à inversão e intervenção mútua destes três poderes é o enfraquecimento recíproco, de onde resulta invariavelmente a anarquia na sociedade. Quando por estes meios a democracia se tiver tornado senhora dos seus dois mais terríveis adversários, será então um governo estável, duradouro e benéfico. Um essai sur le gouvernement populaire par Sir Henry Sonner Maine, TRF Paris, e Thorin, 1887. 2 Jules Simon. Thiers Guizot Remusat, página 87 e 93. 3 Adolphe Prince.
La démocratie et le régime parlementaire, 2M Edition, Bruxelas, 1887. 4 Guizot. Histoire des origines do gouvernement representatif em Europe, volume 1, página 73, volume 2, página 110. Índice Introdução VI. O futuro da democracia 9 o passado e o presente 9 significação do movimento democrático 10 a democracia forma de governo 12 origem das democracias 12 a sua história 13 causas da sua instabilidade 14 o imperialismo 14 o radicalismo 15 a pulverização do poder e as eleições 16 a democracia e a história 17 o governo popular e a questão social 18 a livre concorrência e a riqueza 19 segundo. Natureza da democracia 23 os deveres do governo e a democracia 23 a atividade reformadora 25 o entusiasmo pela democracia 26 a lisonja 27 as influências sinistras 28 como se manifesta a vontade popular 30 a representação 31 o plebiscito 32 espírito de partido e corrupção 33 terceiro. A idade do progresso 37 legislação contínua e paixão de mudar 37 o estado normal é a estabilidade 39 progresso político e progresso científico 44 conclusão 45 o valor da tradição 46 quarto. Os Estados Unidos da América 47 circunstâncias em que foi criada esta república 48 a presidência 51 o Supremo Tribunal 52 o Congresso 54 Dificuldade de reformas constitucionais 57 Resumo e conclusão 58 V Conclusões 59 O poder administrativo 59 Os remédios 63 A representação 64 Eleição e representação 66 Representação de classe 67 Separação de poderes 69 Do mesmo autor Estudo sobre a literatura contemporânea um volume o SNR Oliveira Martins e o seu projeto de lei sobre o fomento rural, foi, em preparação, as leis da agricultura, da educação, ****End of the Project Gutenberg e-book A Democracia ***** Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed, creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one of the United States copyrighting these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without pay copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license. Apply to copying and distributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works to protect the Project Gutenberg Trademark Concept and Trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including pay royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, Special Commercial Redistribution. Start. Full license The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license, Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. A by reading or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark, copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession.
If you pay the fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1. below. See the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The foundation or PLAF owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If a individual work is protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of these agreements by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before download, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder,
Your use and distribution must comply with both paragraphs 1.i.1 through 1.i.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.i.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a forma other than plain vanilla C, or other forma used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla C, or other form. Any alternate forma must include the full Project Gutenberg trademark license CPFID in paragraph 1.i.1. 1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.i.8 or 1.i.9. 1.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address CPFID in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy. If a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work, item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms that are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1. Project Gutenberg volunteers and employees spend considerable effort to identify, do copyright research, on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects, such as
but not limited to incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement. A defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2. Limited warranty disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money. IFN, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you, as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. IFN disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement. The agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, any providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, arms from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A distribution of this or any Project Gutenberg trademark work B alteration modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the vast variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It is because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark. S goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help,
See sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation or Federal Tax Identification Number is 64.622.1541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the vast array of equipment including outdated equipment. Main small donations, $1 to $5, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books.